E aí pessoal, o professor Marcos Freitas aqui para mais uma aula de cálculo numérico. E o tópico que a gente está trabalhando é erros numéricos, mais especificamente erros de arredondamento. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre exemplos práticos desses erros. O roteiro do que a gente está trabalhando é o seguinte, esse tópico de erros numéricos. Tá? Primeiro a gente falou sobre introdução, depois a gente falou sobre arredondamento, a gente ainda está falando sobre erros de arredondamento, depois a gente vai falar sobre série de Taylor, erro de truncamento, condicionamento de estabilidade e finalmente a conclusão. Então anteriormente a gente falou sobre arredondamento, a gente falou sobre o sistema de ponto flutuante, a gente falou sobre os erros de arredondamento que acontecem quando a gente pega um número e converte ele para o sistema de ponto flutuante, que são dois, erro absoluto e erro relativo. A gente viu como calcular os limites superiores para esses erros de arredondamento, para o erro absoluto e para o erro relativo. E a gente viu como calcular esses limites superiores também para as operações, como calcular os erros, tanto absoluto quanto relativo, das operações matemáticas, que são justamente soma, subtração, multiplicação e divisão. E como isso tudo acontece quando eu tenho várias operações uma atrás da outra, que é justamente chamado de resíduo acumulado. Na aula de hoje a gente vai aplicar um pouco esses conhecimentos de erros e arredondamento na prática. Então a gente vai primeiro trabalhar um pouco sobre a comparação entre números de ponto flutuante, depois a gente vai falar sobre divisão, vai falar sobre somatórios e vai falar sobre números de ponto flutuante, alguns números especiais, tá? Então, uma das motivações que eu trouxe lá na primeira aula, lá na aula de introdução, foi essa daqui. Se eu tenho três valores, x, y, z, onde esses três valores x, y, 1, 2 e 3, x é igual a 1, y é igual a 2, z é igual a 3, então claramente 1 mais 2 é igual a 3, e o computador diz que sim, 1 mais 2 é igual a 3. Já se x tiver valor 0.1, y tiver valor 0.2 e z tiver valor 0.3, quando eu somo os dois, 0.1 mais 0.2, não dá 0.3 no computador. Na matemática dá 0.3, mas no computador não dá 0.3. Ele diz que é diferente, que 0.1 mais 0.2 é diferente de 0.3. Por que isso acontece? Bom, 0.1, 0.2 e 0.3, quando a gente guarda eles no sistema de ponto flutuante binário no computador, no sistema binário esses números têm uma quantidade infinita de casas à direita da vírgula, uma quantidade infinita de casas depois da vírgula. Só que o sistema de ponto flutuante não consegue guardar uma quantidade infinita de casas, né? Então ele vai ter que ser arredondado para aquelas t casas do sistema de ponto flutuante. E aí a gente está trabalhando com base 2, né? Já que está no computador. Além disso, então eu vou ter um erro porque eu tinha um número com infinitas casas, mas eu vou ter que guardar ele numa quantidade infinita de casas. Então quando eu faço a soma, 0.1 mais 0.2, eu ainda acabo propagando esse erro. E aí quando eu propago esse erro, está um número diferente do 0.3. E isso é melhor visto quando a gente imprime, por exemplo, 30 casas desses números. Então o número x, eu gostaria de guardar o número decimal 0.1. O número decimal 0.1, quando eu converto ele para binário, ele vai ter uma quantidade infinita de casas à direita da vírgula. Então, o sistema de ponto flutuante, quando eu pego esse número que tem infinitas casas e guardo no sistema de ponto flutuante, o número de ponto flutuante mais próximo do 0.1 que o computador consegue guardar é esse que está aí, 0.10000, vários zeros, e depois eu tenho um certo erro, eu tenho 555, 11 e por aí vai. No caso do y, eu gostaria de guardar o número decimal 0.2. Quando eu converto para binário, esse 0.2 tem uma quantidade infinita de casas, e o que o sistema de ponto flutuante do computador faz é guardar o número de ponto flutuante que ele consegue mais próximo do 0.2, que vai dar 0.20000 e tem umas casas quebradas lá no final. 1, 0, 2, 2 e por aí vai. O 0.3 eu gostaria de guardar o número 0.3, o número decimal 0.3. Mas o número decimal 0.3, quando eu converto ele para binário, ele tem uma quantidade infinita de casas, e o computador não consegue guardar uma quantidade infinita de casas, então ele vai guardar o número de ponto flutuante mais próximo do 0.3, que é o 0.29999 e assim por diante. E aí quando eu pego o número 0.10000 e uns quebrados lá no final, e eu somo com o número 0.2000 com os quebrados lá no final, que eu pego eles dois e somo, vai ser justamente 0.3000 e uns quebrados lá no final. E aí o 0.3000 com os quebrados lá no final é diferente do 0.29999 e os quebrados lá no final. Então, de fato, x mais y é diferente do z. X mais y realmente é diferente do z. Mas eu gostaria de fazer programas, eu gostaria que o meu computador, que o meu programa, ele funcionasse apesar disso. Ou seja, essa diferença 0.29999 e 0.3000 é uma diferença que é tolerável, é um erro que é tolerável. Então, como é que eu faço programas que têm essa tolerância a erro? Então a gente vai falar de comparação entre números. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é, se eu quero comparar números de ponto flutuante, eu não posso fazer essa comparação direta de se um número é exatamente igual ao outro. Então, eu não vou fazer uma comparação de igualdade. Eu não posso fazer uma comparação de igualdade porque os números podem ser diferentes. Muito pouco diferentes, mas são de fato diferentes.
Então o que a gente tem que fazer é uma comparação de proximidade. Ou seja, eu não vou comparar se x é igual a y. Eu quero comparar se o x é próximo de y. Só que como é que é essa comparação de proximidade? Ela não existe no computador. No computador só existem 6 comparações. Menor, menor igual, maior, maior igual, igual e diferente. Não existe próximo. Então a gente tem que criar essa operação de próximo para poder o programa funcionar, apesar dos números serem diferentes. E para a gente falar sobre essa proximidade, vamos primeiro comparar com zero, tá? Então eu quero saber se um número ele é próximo de zero. Eu não vou comparar se o número x ele é exatamente igual a zero. Eu vou comparar se x é próximo de zero. Como é que eu faço essa comparação de proximidade? O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar uma tolerância. Essa tolerância eu estou chamando aqui de epsilon. Essa tolerância é um número bem pequeno. Por exemplo, 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9. Aí você diz, mas 10 a menos 3, quando eu converter ele para binário, ele vai ter um erro de arredondamento. Então pronto, então não vamos trabalhar com 10 a menos 3, vamos trabalhar com números que são potência de 2. Então eu posso ter o número 2 a menos 10, 2 a menos 20, 2 a menos 30. Esses números 2 a menos 10, 2 a menos 30, 2 a menos 20, 2 a menos 30, o resultado das operações vai ser um número binário que não vai ter erro de conversão de decimal para número binário, tá? Então eu posso pegar esse número bem pequeno, dizer que isso é tolerância, e eu testo se esse número x é menor ou igual que essa tolerância. Na verdade, eu não vou testar exatamente se o x é menor ou igual que a tolerância, mas sim se o módulo de x é menor ou igual que a tolerância. Então, porque o x pode ser negativo, né? Qualquer número negativo vai ser menor que a tolerância, mesmo que seja um negativo grande, digamos assim, né? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, se eu quero comparar com zero, eu quero saber se um número está próximo de zero, o que eu vou pegar é o módulo daquele número, o valor absoluto daquele número, e vou testar se ele é menor ou igual que uma tolerância, onde essa tolerância vai ser um número bem pequeno, e aí esse número bem pequeno depende da aplicação. Esse número bem pequeno pode ser 2 a menos 10, 2 a menos 20, 2 a menos 30, e assim por diante. E isso é equivalente a, digamos que eu tenho essa reta real, e esse é o número zero. Eu usar essa tolerância é a mesma coisa de eu descobrir se um número x ele está dentro desse intervalo que vai de menos tolerância até mais tolerância. Se o número x estiver dentro desse intervalo, aí eu considero que ele é um número zero. Eu considero como se ele fosse um número zero. Ele está próximo de zero, então eu posso considerar como se ele fosse realmente um número zero. Se estiver fora desse intervalo, ou seja, se ele for menor do que menos epsilon ou maior do que epsilon, aí eu digo que não, ele não é zero. E aí uma comparação entre números é bem parecida. Se eu quero saber se x é próximo de y, o que a gente vai fazer é passar o y para o outro lado dessa operação de proximidade, ou seja, a gente vai fazer se x menos y é próximo de zero. E testar se um valor é próximo de zero, a gente já sabe que é testar se o módulo daquele valor é menor ou igual que uma tolerância. Então, se eu quero descobrir se um número é próximo de outro, se x é próximo de y, eu vou pegar o módulo, o valor absoluto da diferença entre eles, x menos y, e testar se isso é menor ou igual que uma certa tolerância, onde a tolerância vai ser um número bem pequeno. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu vou considerar dois números iguais, como se eles fossem iguais, se o y estiver dentro desse intervalo que vai de x menos epsilon até x mais epsilon. Ou seja, se a distância entre dois números, se a distância entre x e y é próxima de zero. Se a distância entre x e y for bem próxima de zero, eu posso considerar como se esses dois números fossem iguais. E aí, se eu colocar isso naquele programa, aí sim o programa vai funcionar. Por exemplo, eu estou colocando aqui se o módulo da distância entre x mais y e z, ou seja, o valor absoluto de x mais y menos z, se isso for menor ou menor ou igual que 2 elevado a menos 10, então o valor da soma é igual. E aí sim o programa está funcionando. Então eu usei essa tolerância, 2 a menos 10, e usando essa tolerância, eu digo que os números, posso dizer que os números são iguais, obviamente dentro dessa tolerância de 2 a menos 10. Então essa tolerância é um número pequeno, e como eu mencionei anteriormente, depende da aplicação. Pode ser que seja 2 a menos 10, 2 a menos 20, 2 a menos 30, e assim por diante. E essa tolerância a gente pode usar tanto com um erro absoluto, quanto com um erro relativo. Então eu posso fazer se a distância entre dois números, x menos y em módulo, é menor ou igual a tolerância, e é como se eu estivesse utilizando o erro absoluto, ou eu posso dividir esse módulo da diferença de x e y pelo maior módulo deles, pelo máximo entre o módulo de x e o módulo de y, e testar se isso é menor ou igual que a tolerância. Então é como se eu estivesse utilizando o erro relativo. Eu posso usar essa tolerância tanto para a distância absoluta, quanto para essa distância relativa entre os dois números. Falando em divisão, muitas vezes uma divisão introduz um erro. Por exemplo, se eu tiver o número 1 e dividir pelo número 3, os dois são números inteiros, mas essa divisão, o resultado dá infinitas casas depois da vírgula, já no sistema decimal. Isso dá infinitas casas depois da vírgula. E o 1 dividido por 10,
dá uma quantidade finita de casas se eu estiver trabalhando no sistema binário, mais no sistema, se eu estiver trabalhando no sistema decimal, ele dá uma quantidade finita de casas. Mas no sistema binário, ele dá uma quantidade infinita de casas. 1 dividido por 10 em binário dá uma quantidade infinita de casas. Então, uma divisão pode acabar introduzindo um erro. Principalmente se for uma divisão por um número muito pequeno, por um número muito próximo de zero. Uma divisão por um número muito próximo de zero vai dar um resultado próximo de um valor infinito. E a solução para isso é, sempre que puder, evite divisões ou adie divisões. Tente fazer divisão nas últimas linhas do seu código, nos últimos momentos do seu código. É melhor a gente multiplicar outros números pelo divisor do que pegar os números e dividir pelo divisor, tá? Por quê? Porque o erro da divisão, a gente mencionou que tem uma quantidade infinita de termos, mas o erro da multiplicação tem uma quantidade finita de termos. Então o erro da multiplicação é um pouco melhor, um pouco mais fácil de se trabalhar do que o erro da divisão. Então, tente sempre evitar a divisão. Por exemplo, se você quer testar se x dividido por y é menor do que o z, isso daí tem uma divisão, em vez de você fazer isso, você testa se x é menor do que a multiplicação de y vezes z. Isso vai me dar um erro menor do que, normalmente, né, me dar um erro menor do que a divisão, muitas vezes. Vamos falar agora um pouquinho sobre o somatório. E eu vou falar sobre o somatório dando um exemplo. Digamos que eu tenho esse sistema de base 10, com duas casas à direita da vírgula, e com um expoente que vai de menos 20 até 20. E aí eu quero fazer a soma do número 10 com o número 0,4. A soma desses dois números é 10,4. Isso é a soma exata, né? Mas se eu estiver fazendo isso nesse sistema de ponto flutuante, a soma de 10 mais 0,4, que dá 10,4, esse sistema de ponto flutuante só consegue armazenar duas casas. Então esse 10,4 vai ser arredondado para 10. E aí se eu fizer a soma 10 mais 0,4 mais 0,3 mais 0,2 mais 0,1, como a soma tem associatividade à esquerda, o que o computador vai fazer, o que esse sistema de ponto flutuante vai fazer, vai ser o seguinte: vai somar o 10 com 0,4. O resultado vai dar, no sistema de ponto flutuante, 10. Aí esse resultado, 10, vai ser somado com 0,3. O resultado vai dar quanto? 10. Esse 10, que é o resultado, vai ser somado com 0,2. O resultado vai dar quanto? 10. E esse 10, somado com 0,1, o resultado vai dar 10. Então eu peguei o 10, somei com vários valores pequenos, peguei o 10, que era um valor relativamente grande, e somei com vários valores relativamente pequenos, e o 10 saiu matando todos esses valores pequenos. Então o resultado desse somatório deu quanto? 10. Eu peguei 10 mais 0,4 mais 0,3 mais 0,2 mais 0,1 e o resultado foi 10. Então o 10 saiu matando todos os outros valores. Então a solução é, sempre que eu quero somar números pequenos com números grandes, eu somo primeiro os números pequenos. Porque enquanto eu estou somando os números pequenos, eles vão se acumulando e pode ser que eles resultem num número grande. Então, em vez de eu somar do maior para o menor, eu somo do menor para o maior. Por quê? 0,1 mais 0,2 dá 0,3, que consegue ser armazenado no sistema de ponto flutuante. 0,3 mais 0,3 dá 0,6, que consegue ser armazenado no sistema de ponto flutuante. 0,6 mais 0,4 dá 1, que consegue ser armazenado no sistema de ponto flutuante. E aí, finalmente, 1 mais 10 dá 11. Então, o resultado final dá 11. Só porque eu mudei a ordem das operações. Então, no computador, a ordem das operações, de fato, altera o resultado. Isso não é verdade na matemática, mas no computador isso é verdade. Então, se eu quero fazer o somatório de elementos, onde esses elementos estão guardados num vetor, numa matriz, o que eu vou fazer é somar do menor para o maior. O menor que eu digo aqui, menor em módulo, ou seja, dos números mais próximos do zero para os números mais longe do zero. Porque aí os números pequenos vão se acumulando, vão aumentando e aí eu posso somar com números maiores. Por exemplo, eu tenho aqui duas implementações diferentes para o número harmônico. O número harmônico é o somatório de números onde o i vai variar de 1 até n, somatório de valores de 1 dividido por i. E aí, nessa função, eu faço justamente o somatório dos valores onde o i vai variando de 1 até n, e nessa segunda função, H2, vai ser o i variando de n até 1, diminuindo de menos 1 em menos 1. Né? E aí perceba que esses dois valores, esses dois somatórios, dão valores diferentes. E aqui do lado esquerdo, eu estou mostrando onde eu faço a soma do menor para o maior, dá diferente da soma quando eu faço do maior para o menor. Então, o ideal é a gente sempre somar primeiro os pequenos, para depois somar os grandes. Uma outra propriedade que é da matemática, mas que não é da programação, é a distributiva. Na matemática, se eu tenho A mais B e eu multiplico essa soma por C, na matemática isso é A vezes C mais B vezes C, mas isso não vale em programação. Se eu tiver 0,1 somar com 10 e essa multiplicação multiplicar por 3, esse resultado vai dar diferente de 0,1 vezes 3 mais 10 vezes 3. Como está aqui nesse programa? Eu tenho A, B e C, onde A tem valor 0,1, B tem valor 10, C tem valor 3. O D é A mais B, tudo isso entre parênteses, vezes C.
E o E tem A vezes C mais B vezes C. E quando a gente executa esse programa, a gente consegue ver que os resultados são diferentes. O valor D dá 30.29999, enquanto que o valor E dá 30.30000. E aí, se eu quisesse comparar, novamente, eu ia ter que utilizar aquela comparação de proximidade, né? Eu ia ter que utilizar uma tolerância. Se o valor absoluto de D menos E fosse menor ou igual que a tolerância, aí sim eu ia poder dizer que eles são iguais. Mas, novamente, é uma propriedade que existe na matemática, mas que não traduz para a computação aqui diretamente. Finalmente, existem alguns números especiais no sistema de ponto flutuante no computador. Então, relembrando, o sistema de ponto flutuante pode ser escrito como f de b, t, mzinho e mzão, onde os números são escritos em notação científica, mais ou menos d1, d2, d3 até dt, vezes base elevado a expoente, onde b é a base, que normalmente é 10 ou 2, t é a quantidade de dígitos ou de casas da mantissa, e o expoente da base ele é um número que vai é um número inteiro que vai de mzinho até mzão, onde o primeiro qualquer dígito vai ser de 0 até o número anterior da base, exceto o primeiro dígito. O primeiro dígito não pode ser 0, D1 não pode ser 0. E aí isso quer dizer o quê? Que se o D1 não pode ser 0, é impossível armazenar o valor 0, né? Porque eu sempre tenho um dígito que é diferente de 0. Então é impossível armazenar o valor 0 em sistema de ponto flutuante. Isso na teoria, né? Porque na prática, na verdade, é o único caso em que pode ser 0, é justamente quando esse dígito 1 é diferente de 0. Então, no computador, o computador utiliza o sistema binário. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que cada casa vai ser 0 ou 1. E aí, o valor do 0 ele vai ser armazenado justamente onde o expoente tem todos os bits iguais a 0 e a mantissa tem todos os bits também iguais a 0. E o sinal pode ser 0 ou 1, indicando se ele vai ser positivo ou negativo. Então, no computador, no sistema de ponto flutuante, existe o mais 0 e o menos 0. Onde o número 0 vai ser representado quando todos os bits do expoente têm valor igual a 0 e a mantissa, todos os bits da mantissa também têm valor igual a 0. O valor inf indica um valor infinito, também é um número especial no computador. No caso do inf, o expoente vai ter todos os bits iguais a 1 e a mantissa tem todos os bits iguais a 0. E aí o sinal pode ser 0 ou 1, que pode indicar um mais infinito ou menos infinito. Esse número às vezes acontece quando eu faço uma divisão por um número muito próximo de 0. E aí o computador diz que o resultado vai ser mais infinito ou menos infinito. E existe um número especial que é o Not a Number, NaN. É um número no sistema de ponto flutuante. Na verdade é uma sequência de bits do sistema de ponto flutuante no computador que ele vai indicar que aquele resultado não é um número. E aí essa sequência de bits é a seguinte. Todos os expoentes têm bits iguais a 1 e a mantissa tem algum bit diferente de 0. Se todos os bits fossem diferentes de 0, ia ser um número infinito. Mas se algum bit for diferente de 0, isso indica que é um Not a Number. O sinal também pode ser positivo ou negativo, tanto faz. E esse Not a Number pode acontecer, por exemplo, quando eu faço uma divisão por 0 ou quando eu faço 0 elevado a 0. Aí, normalmente, isso dá um Not a Number, que ele os bits são dessa maneira aí. Observação. Se eu tenho um programa com muitas expressões aritméticas, e eu tenho certeza que o programa está correto, a lógica está 100% correta, teoricamente, matematicamente, essas expressões estão na ordem correta e os valores estão corretos e as expressões estão todas corretas, porém o programa está dando um resultado errado, isso é um indício muito grande de que em algum momento eu tenho um erro numérico. Por exemplo, eu tenho uma tolerância muito grande ou eu tenho uma tolerância muito pequena, ou eu estou fazendo alguma divisão por um número muito próximo de 0, ou se eu trocar a ordem das operações, fazer uma soma primeiro dos menores, depois dos maiores, isso vai me dar um resultado mais correto, tá? Então, nem sempre o programa que a gente faz, ele está computacionalmente correto. Muitas vezes ele está matematicamente correto, mas não está computacionalmente correto, justamente por conta desses erros numéricos. E esses erros numéricos são muito difíceis de encontrar. Às vezes a gente demora dias debugando o programa, porque ele está correto, né? A lógica dele está correta, mas ele apresenta erro no resultado. Então, concluindo a aula de hoje, a gente viu como fazer comparações entre números de ponto flutuante, e aí a gente sempre vai ter que utilizar a tolerância, e a gente viu como fazer certas operações como divisão e somatório, que a gente tem que fazer normalmente numa ordem correta, ou evitar o máximo possível, e a gente também falou sobre alguns números especiais, que são o 0, o infinito e o Not a Number. Nas próximas aulas a gente vai começar a falar de série de Taylor para falar de erro de truncamento. E com isso a gente encerra a aula de hoje. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!